Olá, pessoal! Olá! Estamos aí. Vamos começar mais uma live hoje. Uma live muito importante hoje com um pastor, um profeta amado do nosso coração. Hoje nós vamos ter aí a live com o nosso pastor, profeta, irmão, amigo, pastor Judson de Oliveira. Nós vamos começar a conversar hoje. É um encontro profético, né? A gente chama de live porque é o nome que as redes usam, mas na verdade são encontros proféticos de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas, quando profetas se encontram para liberar palavras do coração de Deus para nós. E hoje nós temos a honra, a grande alegria de termos esse tempo com o pastor Judson de Oliveira, um amigo. Nós nos conhecemos já há 20 anos, desde o último avivamento que iniciou lá no Brasil, em Belo Horizonte, com Dan Duque, Martin Duque. E somos irmãos, né? Somos irmãos espirituais, somos filhos dos mesmos pais espirituais, Dan Duque e Martin Duque, e nos consideramos mesmo irmãos. Temos essa caminhada aí já de 20 anos, caminhando juntos, nas conferências proféticas, nos encontros, nas conferências Fogo e Glória, né? Som da Chuva. Então nós estamos juntos há 20 anos aí nessa amizade e caminhando juntos nessa caminhada profética. Então hoje nós vamos ter essa palavra tão linda. Um grande abraço a todos amados lá do Brasil, Raquel, Patrícia, todos os irmãos aqui da Lagoinha London, Michele, todos aqueles que ainda estão entrando, Débora. E vamos ter um tempo muito profético hoje à noite. Nós sabemos, nós cremos que nós como igreja estamos vivendo um tempo tão importante como igreja, um tempo tão profético como igreja. E nós sabemos e cremos que o Senhor está trabalhando em nós. Fizemos um encontro hoje com as mulheres, um Zoom hoje com as mulheres, hoje à tarde, e falamos sobre a importância do deserto. Como é importante nós entendermos por que Deus nos leva para o deserto. Por que Deus nos tira do nosso lugar de comodidade, dos nossos templos, das nossas igrejas, dos nossos trabalhos, no meio dos nossos convívios sociais e nos leva para o deserto. Porque lá Ele quer falar conosco, lá Ele quer trabalhar no nosso coração. No deserto Deus quer nos quebrantar e também no deserto Deus quer fazer com que nós o conheçamos mais, que ouçamos mais a sua voz, né? Que reconheçamos a sua voz. Então no deserto é lugar de provação, é lugar de testes, mas também é lugar de crescimento. E nós estamos vivendo esse tempo agora como igreja, lugar de crescimento, lugar de provas, mas também de crescimento, de maturidade no Senhor. Amém? E estamos aqui, estou esperando o pastor Judson aqui entrar e vamos agora ter um tempo com ele. E o nosso tema hoje é um tema muito, muito importante para nós, que é o que é realmente ser igreja de verdade, o que é ser igreja realmente de Jesus, né? Nós conhecemos tantas igrejas e fazemos parte de tantas igrejas, mas o que é verdadeiramente ser igreja de Jesus, é isso que nós queremos falar com vocês nessa noite, e vamos estar juntos compartilhando uma palavra do coração do Pai para todos vocês. Deixa eu aqui convidar o Judson aqui, vamos lá, Judson. Olha aí, Judson, faz um request aí. Aê. Vamos lá. Aí, deixa eu ver aqui. Faz um request aí, Judson. Aí. Vamos entrar aqui. Isso, já tá entrando. E nós temos o privilégio de compartilhar essa palavra profética do coração dele. Judson! E aí? Meu E aí, amado, Miriam, tudo bem? precioso. Deus abençoe vocês aí. Você, Apple, Amém. meninas. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Estamos bem, passamos já para a fase pior, né, do Uhum. corona, estamos já na fase já descendo e sabemos que Deus está conosco em todo tempo, a igreja tem se fortalecido na oração, no jejum, né, as mulheres Glória a fizeram Deus. 60 dias de oração pelas madrugadas e a igreja está se fortalecendo, mas nós passamos um momento muito difícil aqui
na Inglaterra, né? Assim como Uhum, vocês aí uhum. estão passando, né? A situação aqui também está agora começando a abrir as coisas, né? Mas algumas semanas atrás estava muito tenso, né? Muito difícil, né? Mas a mesma coisa, a igreja está orando, o povo está orando, e em meio a tudo isso, né, existe uma paz muito grande, né? Apesar de que tem muita gente apavorada, mas a igreja em si, ela está em paz, né, Lívia? Igreja A do igreja está Senhor, sentindo alegria, está em paz, tá orando, está tendo visão do futuro, está tentando é, entender o que que Deus está fazendo agora nesses dias. Então, isso para mim eu acho que é muito precioso e muito importante, né? é muito importante. A gente está vendo que verdadeiramente a Igreja de Cristo está se levantando, né? No Brasil, na Inglaterra, nas nações, nós temos visto um despertamento de um movimento de oração e de Uhum, adoração muito, uhum, né? Ministros de adoração, pastores, igrejas se levantando para fazerem relógios de oração 24 horas, mulheres se despertando para fazer orações de madrugada, homens se despertando em relógio de oração. Então, a gente está vendo que todo esse momento que nós estamos passando como igreja, esse momento de crise, tem sido um despertar, uma trombeta de Deus para o acordar. Desperta a uhum, igreja, uhum. nós É já podemos verdade, é verdade. desperta a igreja, desperta a igreja. Nós sabíamos, né, Judson, que Deus ia tocar uma Uhum. trombeta bem Isso é uma forte. coisa maravilhosa, né? Uma trombeta, é isso aí que você falou, essa palavra acho que tem muito, muito a ver, né? Parece que uma trombeta foi tocada, né? E algo está Sim, sendo despertado. E eu estava pensando, inclusive, sobre isso hoje de manhã, quando eu estava pensando sobre esse tempo junto que nós íamos ter, que quando eu penso sobre esse tempo todo, é como se uma trombeta foi tocada, né? E aí eu sim. sou automaticamente direcionado para números, né? Quando Deus fala com Moisés como que as tribos deveriam funcionar, né? Como que as tribos Sim. deveriam se encaixar, como que elas deveriam ser. E ele disse assim, cada um deve ficar debaixo da sua bandeira. E quando tocar a trombeta, cada um sabe qual o seu posicionamento, onde você deve estar, para onde que você deve ir, como que você deve agir, qual a sua postura, qual a sua posição. Então, eu sinto a sensação que a gente tem é que é um momento assim, né? Onde a trombeta tocou e a primeira reação nossa primeiro, quem eu sou. Segundo, se eu sou quem eu digo que eu sou, então a posição de quem deve estar, essa pessoa que diz que é isso, deve estar aonde? E aí nós começamos a procurar a nossa bandeira. Isso tem a ver com o nosso propósito, com o nosso chamado, né? A gente tem falado, a gente tem falado muito sobre isso, sobre. Eu usei dois versículos em Jeremias 33 que dizem assim: Deus fala assim, eu sou o Deus que formei e estabeleceu. Né? Essas duas palavras estão também em Gênesis, que Deus diz assim, que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e ele, em Gênesis, diz que ele moldou o homem. São duas palavras, né? Ele criou o homem e ele moldou o homem, né, da argila. Né? E a palavra dá o sentido em inglês de squeeze into shape. Né? O Senhor nos aperta para nos dar formato, para nos dar propósito. Então eu sinto que toda essa sensação que está no mundo todo, né, no nosso coração, é o Senhor squeezing us. Né? He's kind Hum, of squeezing us, so he's going to give us the purpose. So isso é muito importante, né? Que a gente perceba que algo maravilhoso está acontecendo na Terra e um tempo que está sendo mudado. Né? Ontem, Deus levou há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, Deus leva Billy Graham. Hoje, uau. ontem, Deus levou um dos homens que é como um pai para a gente, né? Apologeta, né? Que foi Rabbi Zachariah, né? Uau. 74 anos, né? E eu estava vendo aqui na Fox News eles falando que marcou uma era. É o fim de Hum, uma era com ele, né? herói, yes, É heróis da um, é um herói da fé, né? Então, assim, muita coisa está acontecendo no mundo.
né? O Senhor está colhendo alguns, o Senhor está preparando a igreja, o Senhor está nos mostrando a próxima jornada a correr, como devemos correr, o que precisamos rever, o que precisamos deixar, É, que né? precisamos E, deixar. Eu estava sim, fazendo uma hoje com as mulheres à tarde, falando do deserto. Eu falei, gente, uma coisa eu sei, nós não vamos nunca, nós não podemos ser a mesma igreja que antes, quando nós entramos nessa fase, entre aspas, de deserto, que Deus está, né, nos colocou. Nós não podemos ser a mesma igreja, né, somente ali dos templos, das sim, reuniões, sim. das nossas, mas a igreja de Jesus, verdadeira, viva, cheia do Espírito Santo, cheia da verdade, para até a volta de É Jesus, né? verdade, é verdade. É interessante, Lília, que esse assunto, né, eu tinha até falado com ele, porque ela falou, não faz lives durante do dia à tarde, né, porque o nosso dia é bem agitado, mas aí eu aceitei essa live porque eu acho que é um assunto muito importante e relevante para essa hora, né? Por quê? Porque a sensação que eu tenho, eu falei com alguns irmãos, eu moro no 8º andar de um prédio aqui, e os recycles, né, os recicláveis, colocam lá embaixo, né? E aí às vezes eu desço, tenho que colocar os recicláveis lá embaixo no lixo, né, em vez de jogar por aqui. E principalmente nessa quarentena, eu percebi um aumento de garrafas vazias de vinho, né? Significa que as pessoas estão bebendo mais, né? Então, dentro de casa, esse que é um outro assunto. Mas eu pensei assim, essas pessoas, e eu estou pensando direto sobre isso, eu vi um programa na televisão também, o cara filmando um tanto de garrafa vazia dele de vinho, e eu comecei a pensar, quando o vinho acaba, por que a gente insiste em guardar a garrafa? Né? Se a gente quer um vinho novo, a gente precisa estar disposto a jogar as garrafas velhas fora, né? ou dar espaço para o vinho novo. Né? E eu estava pensando assim, eu não conheço, eu desconheço pessoas que têm uma coleção de vinho, né? Como é que se diz? De garrafas de vinho vazia, né? Se bem que eu não conheço muita gente assim que bebe, mas Vivem da história do Estado. então eu sinto, né? Eu estou usando a metáfora do vinho, né? Mas é porque Jesus também usou essa metáfora. Eu vi muitas garrafas vazias de vinho lá, em vários formatos, e tamanhos, e marcas, e rótulos, e diferentes coisas. E eu pensei assim, será que o Senhor não está tentando nos dizer que algumas garrafas estão vazias no nosso meio e nós estamos tropeçando nelas e nós não temos coragem de jogá-las fora para reciclagem, para que um dia elas sejam novas, e também para que nós possamos falar, Senhor, aonde que o Senhor está colocando um novo vinho? Né? Aonde que o Senhor está colocando o vinho novo? Aonde que o Senhor está depositando a coisa nova? Né? Então, quando você me falou, quando você me falou sobre esse tema, eu penso que o Espírito Santo está nos dando um presente, sabe? É um presente. Né? A palha está sendo queimada como um presente. Né? A Bíblia não diz que Deus não tá tipo assim, eu vou matar todo mundo. Não, pelo contrário, existe tanto amor pela igreja. E quando um pai, né? Quando um pai disciplina o filho, ele não disciplina. Quando nós ensinamos, eu e ele sempre ensinamos sobre criação de filhos, a gente fala, nunca discipline seu filho com raiva. E Deus não. Por isso que em Êxodo 33 ele falou, tira os ornamentos, fica quieto, deixa eu pensar, deixa eu esfriar, depois nós vamos conversar, Moisés. Né? Porque o Senhor, a ira dele dura só um instante. E eu penso que essa hora o Espírito Santo está dizendo, vamos pensar, vamos conversar juntos. What's next? Qual que é o próximo passo? Vocês querem voltar, né? E eu sinto que, para mim, eu entrei numa quarentena já há algum tempo, quando Deus nos mandou sair do Brasil, você também, né? De certa forma, né? E foi muito difícil, muito doloroso, mas o Senhor estava nos preparando para aquilo que estava por vir. Né? O Senhor nos manda abandonar o velho para abraçar aquele novo que Ele está tendo.
né? Então, esse momento que a gente vive, né, eu penso, Lília, que o Espírito Santo está nos dando uma chance Tá, de rever as nossas garrafas e falar, sabe de uma coisa? Isso aqui não funciona mais. Vamos procurar outro. Esse recipiente, esse formato não funciona mais. O problema é que a gente está apaixonado pela garrafa que não tem mais nenhuma gota de vinho mais. A gente está apaixonado por algo que já não tem nada lá dentro mais. E o Senhor fala, filho, para de viver. E às vezes a gente tenta até colocar água lá dentro e sacudir, mas o Senhor fala, não, acabou. A água do vinho ela é transformada numa atmosfera de arrependimento. A vasilha que Jesus usou para transformar água em vinho não foi um odre, foi um lugar que era uma vasilha para o procedimento de arrependimento. Então, Jesus, ele fez isso. Então, se a gente quer o vinho novo, nós precisamos estar dispostos a também abraçar algo novo, ou estratégias novas, ou modelos novos que o Senhor está trazendo para nós. E olha que interessante, eu estou imaginando os pés de Jesus no lagar, né? O vinho ele é extraído quando os pés esmagam, né? E os pés esmagam a uva, então estamos sendo esmagados pelos pés de Jesus, porque ele quer um vinho novo, ele quer extrair a nós. Nós já estamos cansados do velho, quanto mais... Sim, vocês têm mais, vocês têm mais para me oferecer, tem mais vinho para eu derramar de dentro para fora de vocês. Vocês têm um lugar profundo, tem um lugar de intimidade que vocês ainda não chegaram, né? Tem um vinho ainda a ser liberado sobre as nações, né? Pés de Jesus nos esmagando, os pés que esmagam a uva e que extraem o melhor vinho. Então, o Senhor está nos esmagando, o Senhor está nos espremendo para que saia algo novo para esse último tempo. Para esse último tempo. E interessante que vinho novo, né? Eu não bebo, mas eu lembro uma vez que eu estava com uns amigos na Alemanha, eles me contando, ele falou, Judson, the new wine, o vinho novo, ele tem uma coisa, ele embriaga rápido demais, né? A pessoa fica rindo à toa rápido demais, né? Então, eu creio que a gente vai falar sobre estruturas aqui, né? Mas eu creio que o Senhor vai derramar uma alegria nova na igreja nesses dias. Né? Uma hora que a gente deixar, né? Deixar e tirar o que precisa ser tirado. Na hora que a gente... E eu queria aconselhar aos pastores, líderes, a gente tem falado com muitos deles, deixa a palha queimar. Deixa a palha queimar, deixa o que Jesus quiser queimar. Dói, eu sei que dói. Porque a gente gasta, às vezes... A gente, às vezes, gasta anos e energia investindo, e depois, quando o fogo vem, você descobre que aquele fogo é palha, que aquilo que você pagou, que você abriu mão até de tempo com a sua família, com seus filhos, você descobre que é palha. Mas quando a palha queima, você enxerga o que é eterno. E o que é eterno são os fundamentos. Né? Então, eu creio que esse momento onde nós estamos passando por essa how can I say that? It's like an adjustment. Deus está nos ajustando. Ele está nos alinhando nessas coisas. O Senhor está nos dando o privilégio de repensar, de rever e de enxergar novamente o que são o que é a igreja. Né? O que é a igreja? Né? Já tem um tempão que o Senhor está apontando isso para nós, né? Para nós como corpo, e o Senhor tem apontado, olha que vocês são bons em ajuntar, mas a igreja não foi chamada para ajuntar, né? Apesar de que ela carrega essa graça, essa unção. Jesus, quando ele passou... Opa, obrigado. Opa. Jesus... Desculpa aí que eu vou tomar um cafezinho aqui que ele me trouxe. Eu tô aqui também. Bom demais. Oh. O pastor João chegou agora de um Zoom aqui com os ombros. Tá vindo. April, você reagir. Fala oi pra April aqui. Só... April! Tudo bem? Como está, linda? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de vocês. Esperando vocês aqui. Amém. Deus quiser. Para
Então, da noiva. Ô, glórias. Um beijo, April. Beijo. Deus abençoe. And just the church Yeah. in the West is the only one that cries like we do. We complain about everything. Ele está me lembrando aqui que a igreja ocidental é a única que chora e reclama como a gente reclama. As outras riem de alegria com a perseguição e tudo mais. A gente tem falado muito aqui nas lives sobre esse tempo que Deus parou, né? O mundo, a igreja, parou pastores, transmultinacionais, empresários, bancos, parou tudo para descer a agenda dele, para fazer a vontade dele. E uma coisa que agora está fazendo, ele nos colocou dentro das nossas casas, porque ele quer nos dar uma lição do que é verdadeiramente ser igreja. Igreja não são as nossas grandes missões. A igreja começa em mim, em você, em nós, como família. Os alicerces da igreja são a família, o amor, É verdade. o suprimento, o perdão. Isso começa dentro da casa. Exatamente. Verdadeira, sem restaurarmos a casa, a família. E o que é ser verdadeira mesmo, né? Os Senhor estão nos ensinando, né? É verdade. E interessante que você está falando sobre isso, que nós falamos algumas semanas atrás, que, por exemplo, Raabe não pregou para nenhuma nação. Raabe não pregou nem para a cidade. Ela não pregou nem para a sua rua. Ela pregou só para a família dela. Olha que coisa violenta. Ela atingiu só a família dela por causa da revelação que ela tinha. E ela entrou na genealogia de Jesus. Descendência. Na descendência. O nome dela está na genealogia de Jesus. Então, eu realmente creio que esses dias Deus vai nos levar a entender isso, né? Uma das palavras, já falar sobre a importância da família que você está falando, eu compartilhei isso muito nos últimos meses. Eu não sei se você lembra daquele texto de Davi, quando Davi voltou para casa e a família dele tinha sido sequestrada. E a Bíblia diz que ele ali chorou muito, os homens que estavam com ele choraram muito. E Davi já tinha matado gigantes, Davi já tinha protegido cidades. As canções que cantavam sobre Davi é que Davi matou 10, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 dezenas de milhares, né? Em outras palavras, ele era famoso até nas canções. 10 mil milhares. Davi era o cara. Mas, na verdade, faltava algo ainda. Davi nunca tinha guerreado pela sua própria casa. E agora, nessa hora, ele começa a buscar a Deus não pelo gigante da nação. Ele começa a buscar a Deus, e essa é uma mensagem para aqueles que se dizem profetas, né? Porque tem muitos profetas hoje, né? E que se chamam, e líderes e grandes, e a gente quer matar o gigante da nação, e às vezes a gente até mata o gigante da nação, mas nós não temos a sensibilidade para guerrear pela nossa própria casa, ou pelo nosso próprio casamento. É uma palavra muito desafiadora que o Senhor compartilhou conosco alguns meses atrás, porque ele já tinha matado o gigante que afrontava Israel, ele já tinha protegido várias nações. A Bíblia diz que ele saía e matava e voltava com os despojos e tudo mais. Mas agora ele chegou num ponto onde ele começou a guerrear. Tá me ouvindo? Ele começou a guerrear pela sua própria casa. Ele começou a orar pela sua própria casa. E interessante, Lília, se você for naquele texto, você vai perceber que aquele foi um dos momentos de Davi que ele parou de ouvir Deus. Porque ele chegou num tempo onde o ministério dele estava sendo perseguido. E aí ele disse, sabe de uma coisa? Um dia desse Saul vai me matar. Então eu vou parar de guerrear com o povo de Deus e eu vou mudar para o arraial do inimigo do povo de Deus. Algo se perdeu no coração de Davi. Mas daí a pouco ele começa a guerrear, ele começa a orar pela sua família. Porque ele estava perdendo o seu exército, ele não percebeu, ele perdeu a sua família, mas quando ele perdeu a sua família, ele perdeu o seu exército, que era o seu ministério. Né? Ele não deixou, ele saiu para guerrear e não deixou ninguém protegendo a sua própria casa.
né? E aí ele começou a clamar pela sua própria casa, ele começou a clamar pela sua própria família, ele começou a clamar pela sua casa. E naquela hora Deus começou a falar... Está dando um delay aqui, mas naquela hora Deus começou a falar com ele. Davi, corre atrás, meu filho. Corre atrás que eu vou te dar. Corre atrás que eu vou te dar a sua família de volta. E a Bíblia diz que ele começou a correr atrás, né? E é longo aquilo, se eu falar daquilo, a gente vai ficar uma hora aqui. Mas olha que coisa linda, Lília. A Bíblia diz que quando eles encontraram a família, né, uma estratégia da graça se estabeleceu, né, que eu creio que Deus vai trazer isso para a igreja nesses dias. Nós vamos aprender que não é só aqueles que são valentes, aqueles que são fortes, mas nós vamos descobrir que nós somos corpo, né? Ontem eu estava numa reunião com pastores e um pastor disse uma coisa muito interessante. Ele falou, Judson, ele falou conosco assim, que um pastor da África chegou numa reunião cheia de irmãos, e ele disse, eu tenho todos os dons, porque quando eu estou com vocês, eu tenho todos os dons. Ou seja, esse entendimento de que quando nós somos corpo, é que nós temos tudo que nós precisamos. Então, essa graça vai voltar. Né? A revelação da nossa... Tudo isso que está acontecendo revelou a nossa vulnerabilidade. Revelou que a gente não consegue sem ser corpo. Né? Então isso é maravilhoso. E aí Davi, ele pega e traz a família dele, resgata a esposa dele, né? E a Bíblia diz que aí, a partir daí, Davi, em vez de Saul, morreu, e Davi vira para Deus e fala, Deus, para onde que eu vou? Aí Deus falou, vai para Hebrom. Hebrom significa união. Hebrom é um lugar de pessoas quebradas. Hebrom é o lugar dos refugiados. E lá em Hebrom, em vez dele falar, eu quero ser rei da nação toda de Israel, não. Ele gerou filhos. Os 7 anos que ele passou em Hebrom, ele gerou filhos. E aí, depois de 7 anos, os anciãos de Israel vieram para Davi e falaram, Davi, nós queremos que você seja rei da nação toda. E aí o Senhor falou, Júlio, você nunca influencia uma nação de fato enquanto você não gera filhos. Davi já tinha matado gigantes, Davi já era herói de guerra, já era famoso, já estava nas mídias, mas o pessoal falou, a gente quer submeter a você quando a gente vê fruto dentro da sua casa. Quando a gente vê você gerando filhos, quando a gente vê integridade na sua vida. Então, é uma palavra desafiadora. E confrontadora para esses dias, Judson, porque muitos Davi se apegaram ao lugar de posição, ao lugar de exposição, à fama dos próprios ministérios, e estão deixando as suas famílias de lado, Judson. Estão deixando seus casamentos desvanecer, os filhos, né, estão se perdendo, muitos filhos de Davi se perdendo, porque estão querendo guerrear, talvez uma guerra que não é mais para ser guerreada. Eu estava verdade. lendo... E Davi era o tangedor, tangia, voltava. Sim, eu estava lendo o livro dizendo, cuidado para você não guerrear uma guerra que não é sua. Entende? Então a gente tem que ter discernimento. Qual é a guerra da igreja agora? É guerrearmos contra o governo? É guerrearmos pelos nossos templos, pelas nossas igrejas? É guerrearmos para o nosso lockdown finish? Não! É guerrearmos pelas nossas casas, nossas famílias, nossos corações, santidade, purificação. Agora é o tempo da nossa salvação. Nós nos prepararmos para quando sairmos, estarmos no outro level. New level. Exatamente. Lívia, essa palavra é maravilhosa. É isso. Eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque é o que a gente quer as nações tocadas, a gente quer o mundo transformado, mas a palavra tem sido bem clara. A gente estava falando, alguém me falou essa semana, eu achei muito interessante, porque Moisés era o escolhido de Deus, chamado de Deus, mas ele falhou em circuncidar a sua própria casa. Né? E alguém falou, isso é verdade. Por isso, 40 anos depois, que ele já influenciava a nação, ele tirou a nação do Egito, ele levou a nação para a terra, para o deserto, mas ele não circuncidou aqueles que nasceram.
Porque quando você não estabelece dentro da sua casa, você não estabelece na nação. Quando você não frutifica dentro de casa, você não carrega autoridade para a nação. Isso faz, não sei se isso faz sentido para você. 40 anos depois, tinha uma geração que, ai, mas por que a gente não foi circuncidado? Ah, Moisés esqueceu, assim como ele esqueceu de circuncidar a sua própria casa. Faz sentido isso. Então, quando a gente pensa sobre mudança de igreja, o que Deus está fazendo passa por aí, né? Judson, há uma pergunta. Por que então que as nossas nações, incluindo a minha aqui agora, Inglaterra, ainda não foram mudadas? Será que estamos guerreando guerras que não são para guerras? As guerras não são só no mundo espiritual, guerras do nosso lar. Nós temos que priorizar, construir o altar, restaurar o altar das casas, para restaurar os altares nossos altares do coração, o altar do nosso ser restaurado, para que possamos restaurar o altar da casa, para que as casas restaurem o altar da igreja, para que o altar da igreja restaurado restaure os altares das nações. Nós só vamos impactar e restaurar as nações quando nós criarmos primeiro de dentro dos nossos corações, como Davi, e nós queremos em família. É uma guerra sacerdotal. Eu não vou sozinho. Nós temos que ganhar as nações como família. Então não adianta eu estar em evidência, você como ministro de adoração, termos tantas lives e gravarmos nossas canções e liberarmos tantas palavras proféticas, se nós não entendermos que agora é o momento de restaurar o altar das famílias. É o tempo que Deus está nos dando. Ele vai nos dar. Nosso Deus é muito sábio. Se Ele nos colocou parados, lockdown, into our home, dessas casas com nossos filhos, Ele sabe por quê, né? Esse tempo é para isso agora. Eu concordo, por exemplo, de voltar para dentro de casa e estabelecer. Tá dando um delay aqui, vamos ver. Você está me ouvindo? Então, Lira, eu creio que isso que você está falando é a chave para essa hora, né? Nós cremos que é o fundamento para essa hora. Tá. Tá ouvindo agora? Não, estou ouvindo não. A internet está meio ruim mesmo. Caleb, você está usando qual internet, filhão?